Fala, vereador, no ar com mais uma entrevista nesta que é a primeira rodada do programa em 2025. E nesta edição eu tenho o prazer em receber aqui no estúdio da TV Câmara Jaú o vereador do Novo, João Pacheco. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Ângela. É um prazer falar com você e com todos os ouvintes aí da TV Câmara, nossa querida TV Câmara. Bom, vereador, o senhor volta para o seu segundo mandato, teve o primeiro, a atuação de 2017 a 2020, depois um hiato de 4 anos, disputou, mas não conseguiu a reeleição e agora retorna à Câmara para um segundo mandato. O que a população pode esperar deste vereador João Pacheco, mais experiente em ambos os sentidos? Eu acho que você já falou tudo, Ângela, mais experiente, né? A gente aprende muito com as vitórias e aprende mais ainda com as derrotas, né? Eu acho que durante esse período eu continuei aprendendo, continuei me especializando, continuei o contato com a política, com as pessoas, com os deputados, fiz um outro tipo de política, né? Uma política de bastidores, onde eu continuei entendendo e vendo os dois lados, né? Você fazia política dentro do mandato e você fazia política do lado oposto, né? Onde você muitas vezes sofre o que a população sofre, você enfrenta as dificuldades que a população enfrenta. Diante disso, eu fiz um compilado de conhecimentos para poder exercer esse novo mandato. Bom, e sempre bem votado, né, vereador? Você teve nesta última eleição 1.397 votos. Tem alguma bandeira principal que o senhor pretende carregar ao longo deste mandato? O senhor que é conhecido bastante na área do desenvolvimento econômico. Sim, eu tenho sempre essa bandeira do desenvolvimento econômico, porque eu acho que aí é a base, né? É a base da nossa economia, é a base da sociedade, a base são os recolhimentos de impostos que geram os recursos para que a prefeitura possa, né, desenvolver as políticas públicas. Porém, a gente temos outras coisas, né? O mandato tem que ser voltado também à população mais carente, né? As pessoas mais necessitadas e aonde o braço público não consegue chegar, porque não é possível chegar em todos os lugares, né? E atender a população inteira de uma forma equânime. Isso seria o ideal. E é por isso que nós estamos aqui, por isso que os políticos lutam, né? Quero crer que todos pensam assim. Mas aonde isso não está chegando, onde o cobertor muitas vezes é curto, a gente tem que tentar de alguma forma, se o poder público não conseguir, a gente tem que ter uma certa criatividade para criar novas opções, né? O senhor é do ramo imobiliário, né, empresário já de longa data. O senhor enxerga, por exemplo, um terreno fértil para a vinda de novas empresas aqui para o município? Muito se fala sobre indústrias de grande porte, mas a gente sabe que há uma dificuldade, né, até por conta de uma grande indústria ter que mover uma planta, deslocar, isso tudo gera um custo muito alto. Mas o senhor enxerga aí um horizonte positivo para o município? Eu acho que sim, até pela nossa localização, pelo fato da gente ter um acesso ao rio, né, o Rio Tietê, que é uma grande fonte de escoamento, né? Se você pegar pela hidrovia Tietê-Paraná, ela dá acesso não só ao Porto de Santos, quanto ao Porto de Paranaguá, mas também ao Porto de Buenos Aires, né? Então isso em algum momento vai ser usado, vai ser mais usado e vai ser melhor, vai ser mais desenvolvido. Então acho que Jaú está no centro do estado, só que existe muita mística em relação talvez mística não seria muito a palavra correta. Existe as pessoas imaginam uma coisa e muitas vezes não reflete a realidade. Por exemplo, uma grande empresa, ela é positiva no sentido de que ela vai empregar muita gente, que ela vai impactar mais na economia. Mas você tem que ter muita consciência e tem que sopesar muito para o município não ficar refém da grande empresa, né? Você pega o exemplo de Iracemápolis. Iracemápolis, a Mercedes foi para lá e foi aquela euforia. De repente a Mercedes vendeu a fábrica. É aquela história, né? Colocar todos os ovos numa cesta só. Entendeu? O nosso calçado, nós experimentamos isso, né? A cidade ficou muito alicerçada no calçado, o calçado entrou num período aí de crise, você vê o que nós sofremos, né? O que foi de desemprego. Claro que nós queremos trazer empresas, mas o fato de trazer uma só grande empresa, muitas vezes as pessoas pensam que pode ser a solução, mas eu acredito que não existe uma receita formada, né? O ideal é o município crescer sempre de uma forma estruturada, fazendo o que é possível fazer, mas um crescimento orgânico e positivo. Vereador, vamos falar agora de um tema que tem sido pauta aqui na Câmara e que o senhor também pretende levar para
para o seu mandato, que é a área da saúde. O senhor conhece muito bem a dor dos diabéticos e a questão da falta da fita de glicemia e até da própria insulina foi alvo de debates aí nas primeiras sessões ordinárias do ano. Como é que o senhor está enxergando tudo isso? Olha, a diabetes é uma doença que eu também sofro de diabetes, né? Embora a minha diabetes até o momento seja uma diabetes leve e controlada, ela é uma doença que você não pode descuidar jamais. E o problema da diabetes não é nem quando você está num período comum da sua vida. O problema da diabetes é quando você passa por uma cirurgia, quando você tem algum outro problema de saúde. Aí sim é complicado, porque você tem que, na verdade, você tem que aprender a equilibrar as duas situações. Então, quando falta esse controle, é muito importante justamente por causa disso, para a pessoa manter sempre a diabetes controlada, até porque é uma doença silenciosa, como eu falei na sessão. Em função disso, eu acho que o Estado, eu até fiz um requerimento em relação a isso, o Estado tem que ter uma atenção a esse tipo de doença, não só a diabetes, mas essas doenças que são facilmente controláveis, mas que se por acaso houver se a pessoa se descuidar, ela vai sofrer consequências gravíssimas e vai impactar no SUS, né? Então, tudo isso a gente pode evitar. A gente evitando que as pessoas sejam acometidas por complicações, a gente tem até mais espaço no SUS para tratar de outros casos, né? Quando você tem um controle geral dessas doenças, tanto a diabetes, que é no meu caso, eu falo pela diabetes porque eu não sou médico, mas falo pela diabetes pelo fato de conhecer a doença. Meu pai era e eu sou. Mas as outras, como pressão alta, essas são todas doenças controláveis e nós temos também a prevenção. Eu acho que dessa maneira a gente acaba evitando que o SUS seja extremamente solicitado e aí acabe por não dar conta de toda a demanda. E por isso é importante que não falte esses insumos, né? Perfeitamente, exatamente, o controle da insulina. É isso aí, ela é necessária. Eu não sei se existe até hoje, eu acho que até exista. A Associação dos Diabéticos fazia um grande trabalho. Ela vendia equipamentos. Hoje, na época do meu pai, ele ia na farmácia, ele ia no laboratório, fazia uma picada, isso depois de uma semana que ficava pronto. Ou seja, depois de uma semana você já se complicou. Hoje você tem um aparelhinho, já há muito tempo você tem um aparelhinho que você fura na hora e você fica sabendo na hora como é que está. Então você faz esse controle de uma forma incisiva, né? De uma forma imediata. Então as coisas melhoraram muito de um lado e as pessoas têm que... Eu falei da associação porque a associação vendia isso mais barato, né? Uhum. A associação, na verdade, quando meu pai faleceu, eu peguei todo o equipamento dele e dei para a associação. Por quê? Para a associação poder dar para quem não tinha condição de comprar. Então a associação fazia muito bem esse trabalho. Eu retornando agora, quero me aproximar mais disso para poder justamente ter uma ligação mais fraterna com a saúde, né? Sobretudo com os diabéticos. Ainda na área da saúde, o senhor tem feito coro aqui na Câmara Municipal para que os vereadores destinem as emendas impositivas, as que têm direito, à Santa Casa de Jaú, que está com um projeto de expansão da UTI. O senhor tem acompanhado esse trabalho da Santa Casa? É um projeto muito, muito ambicioso, é um projeto de mais de R$1,5 milhão. Só que assim, a UTI da Santa Casa já é uma grande realidade, né? Eu fui lá visitar. Ela é muito importante, ela está muito bem equipada e o Dr. Leonardo Ávila, ele tem um projeto de ampliar esse atendimento. Para isso precisam ser comprados, precisam ser destinados a alguns equipamentos. Eu gostei muito do projeto, as minhas verbas eu vou destinar a esse projeto e estou trabalhando com deputados estaduais e federais para a gente conseguir... Porque se depender só das verbas de vereador, ela vai demorar um pouco mais, né? Então eu quero adiantar isso, conquistar mais verbas de vereadores, de deputados estaduais, deputados federais, para que essa realidade seja conquistada mais rapidamente, né? Assim a gente consegue que esse equipamento e toda esse projeto se concretize com mais rapidez. O custo que foi ventilado era de mais de R$1,5 milhão. Exatamente, mas você pode fazer em etapas, né? Uhum. Então você conseguiu 200 mil, você já começa a comprar um equipamento, conseguiu mais 200... E vai ampliando aos poucos. E vai ampliando aos poucos, você vai fazendo em etapas. É um projeto ambicioso, mas a gente não precisa fazer numa fase só, né? E o senhor esteve recentemente também na Assembleia para estreitar os laços aí com os deputados estaduais e buscar emendas para isso também. Eu tive segunda-feira, porque assim, nós somos...
muito consultados pelos deputados estaduais no ano que vem, né? No ano da eleição dele. A nossa eleição é intercalada com a dele, né? Com a deles. E eles vêm aqui porque eles sabem que a população, né? Nós temos o contato da população. Então eles vêm aqui, dá uma mão para mim. E é essa a hora da gente fazer passar o chapéu, né? Exatamente, a contraprestação, né? Olha, nós estamos com uma carência aqui. Eu nunca apoiei ninguém mediante pagamento, como se eu fosse um cabo eleitoral particular. Eu apoio as pessoas que têm como... Isso sem demagogia. Eu apoio as pessoas que colocam dinheiro na nossa cidade. Vereador, os moradores ali da região da Avenida Doutor Quinzinho e também da Rua Rodolfo Magnani estão passando por um problema difícil, né? Que é aquele incômodo por conta do barulho, principalmente aos finais de semana. Está difícil de resolver essa questão. Está difícil. E não é só lá, tem outros casos também. Nós temos uma outra questão também muito que está afligindo muito a população. Nesse lugar que você citou, é todo final de semana, de quinta-feira, ou seja, de hoje em diante, a situação começa a ficar muito incômoda para quem mora ali. E nós temos, até eu conversei isso com o deputado, com o vereador Fernando Toledo, e ele parece que teve um caso, um projeto de lei em Campinas que resolveu a situação, e ele está sabendo melhor que eu até ia tentar trocar uma ideia com ele nesse sentido. Porque a situação é a seguinte, o seu direito termina onde começa o meu, né? Então, assim, todo mundo tem o direito de se divertir, eu falei na sessão, todo mundo tem o direito, você trabalha a semana inteira, é natural que ele queira se divertir, ele tem o direito de se divertir. Porém, ele tem um limite, porque também tem gente que tem o direito de ficar na casa dele em paz, né? Então, se a gente tratar essas coisas com bom senso, talvez uma conscientização fosse um caminho mais duradouro, né, para resolver. Pelo menos, exatamente. No início, a conscientização você já elimina uma boa parte. E aí aqueles que permanecer ainda nesse tipo de conduta, aí não tem outra alternativa senão a penalização com multas. Agora tem outra situação, tem outros bairros que são estritamente residencial ou residenciais de uso misto, mas de uso misto que não eram para ter um comércio, e as pessoas constroem edículas, esse é um assunto velho, mas que ainda incide, e alugam essas edículas comercialmente. Sim. E aí o sujeito mora em frente, e por uma vacância na aprovação do loteamento, eles conseguem alugar a edícula por short stay, que chama, que é curta temporada. Sim. E começa a fazer uma festa, e essa festa ela não tem... Interminável. As festas intermináveis, com barulho, e aí também acaba incomodando demais a população, né? Eu estou com um problema nos bairros Suzana Ferraz, que isso está, assim, e isso pode acabar mal, entendeu? Sim. Isso pode acabar com excesso de ambos os lados. Nós temos que tentar achar uma lei para corrigir essa situação. Bom, vereador, a gente teria outros assuntos aqui, mas vai ficar para o próximo Fala Vereador. Nosso tempo já se esgotou. Eu falo um pouco demais. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ângelo. Eu estou sempre à disposição para toda a sua equipe, o Carlinhos, todo mundo aí. É isso. Nós recebemos hoje aqui o vereador do Novo, João Pacheco. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da audiência, e até a próxima. Até mais.